Eu sou Paulo Seiji, autor do livro Alcance a Estabilidade Financeira. Alcance a Estabilidade Financeira. Capítulo 1. As lições da infância. Página 13. Recebemos de nossos pais, na infância, as primeiras lições sobre o dinheiro. O modo como os pais se relacionam com o dinheiro cria na memória da criança um poderoso modelo mental. No meu caso, vi muitas brigas entre meu pai e minha mãe por causa do dinheiro. Cada vez que precisava de dinheiro para comprar algo na escola, eu pedia para minha mãe que ia pegar com o meu pai. Como meus pais trabalhavam na lavoura, não tinha salário todos os meses e o dinheiro entrava de acordo com a colheita da safra. No período em que o dinheiro fluía, eles não brigavam. Meu pai não tinha costume de fazer poupança para reserva. Tanto é que ele passou a vida toda gastando quando tinha e se privando quando não tinha. O dinheiro não parava na mão dele. Já minha mãe sempre se preocupou em ter uma reserva. Creio que este ambiente influenciou meu modo de pensar sobre o dinheiro, assim como aos meus irmãos. Uma das coisas era a privação para comprar objetos de desejo, como uma simples caneta de cor verde que eu queria de qualquer jeito, mas tinha que pedir o dinheiro para minha mãe. Ao longo dos anos da minha infância, ficou gravada na minha memória a dificuldade que era obter o dinheiro. Ao mesmo tempo, foi formulando em mim o desejo de ganhar o próprio dinheiro, para não ter que ficar pedindo aos meus pais, também para poder gastar naquilo que eu quisesse, sem ter que ficar dando satisfação. Ainda na infância, nossa mãe nos ensinou o conceito da poupança. Quando terminava a colheita de feijão, caíam muitos grãos das máquinas e minha mãe incentivava a gente a catar um por um para que ela nos recompensasse com algum dinheiro, de acordo com o que cada um juntasse, e nós passávamos hora catando feijão. Isso me permitia ter meu próprio dinheiro, o que foi muito importante, porque me incutiu o conceito de propriedade, da posse de uma pequena quantia em dinheiro. Outro valor muito importante que meus pais nos ensinaram foi ter a lisura no lidar com o dinheiro. Nada de tapear o outro ou mentir para conseguir alguma coisa. Sobre esses valores, meus pais eram bastante rigorosos. Traumas da infância. O trauma é uma experiência emocional muito desagradável, tal intensidade que deixa uma marca duradoura na mente do indivíduo. Brigas dos pais na frente das crianças, especialmente por motivo de dinheiro, provocam traumas na memória de forma bastante forte, porque as duas pessoas que a criança mais ama estão se desentendendo por causa do dinheiro. Assim, é possível que a criança associe o dinheiro como motivo da briga e grave na memória um modelo mental de que o dinheiro é coisa ruim, porque provoca brigas. Isso é um tipo de trauma. A criança que passa por esta experiência na vida adulta pode enfrentar dificuldades financeiras, justamente por ter memorizado que dinheiro é coisa ruim. Assim, inconscientemente, sua mente rejeita o dinheiro, apressando-se a gastar tudo quando entra, ficando sem dinheiro a maior parte do mês. Em contrapartida, em outra criança, presenciar a mesma briga pode fazer com que ela crie um modelo contrário de que para não ter briga tem que ter dinheiro, vendo a falta de dinheiro como a causa da infelicidade de seus pais. Assim, esta criança poderá crescer sonhando em ganhar dinheiro, correndo o risco de se tornar materialista, porque o modelo mental memorizado diz que obter dinheiro é mais importante do que todo o resto, e que a felicidade só vem depois que tiver dinheiro. Este indivíduo tem a tendência a associar a felicidade com o dinheiro e pode passar a vida tentando comprar tudo e todos. Essas associações mentais podem durar longos anos. A pessoa pode atravessar a adolescência, a juventude, entrar na vida adulta e ainda carregar o mesmo modelo, até que, vencido pelas dificuldades que a realidade vai colocando na sua vida,
Procure uma ajuda para estudar as causas e trazer à tona o motivo que comanda suas ações para uma vida de dificuldade financeira ou de infelicidade, apesar de possuir dinheiro. Será que o dinheiro gosta de você? Se perguntarmos para qualquer pessoa sobre se ela gosta de dinheiro, com certeza, quase automaticamente, a resposta será positiva. Em seguida, se fizermos outra colocação sobre se o dinheiro gosta dela, a resposta vai variar de acordo com a memorização que a pessoa tenha. Como exemplo, ela pode dizer que sim, que é claro que o dinheiro gosta dela, enquanto outro pode responder que nunca tinha pensado dessa maneira com relação ao dinheiro. Mas saiba que perguntar desta forma ajuda a pensar. Que tipo de gente será que o dinheiro gosta? Como o dinheiro pode gostar ou não das pessoas? Antigamente, quando eu passava no pedágio e recebia o dinheiro rasgado, sujo, amassado, pegava a nota na ponta dos dedos porque sentia nojo do dinheiro naquele estado e tratava de passar para frente no pedágio seguinte. Eu me livrava do dinheiro feio, pois não conseguia ter respeito por algo tão maltratado, até que um dia percebi que eu estava expulsando o dinheiro, impedindo-o de se aproximar de mim. Foi então que passei a guardar no bolso esquerdo as notas de dinheiro maltratadas para levar para casa e fazer curativo nas notas com durex da melhor qualidade. Até comprei aquele aparelho próprio para durex e em cada nota rasgada passo a fita adesiva. No começo eu fazia de qualquer jeito e com pressa. Com a repetição foi aprimorando a técnica e agora passo a fita em pedaços pequenos, cerca de 2 a 3 centímetros, coloco apenas de um lado, rente à lateral das notas, sem fazer nenhuma dobra. As notas curadas eu as aceito e coloco-as na carteira, sem dobrar. Quando faço isso, sinto as notas de dinheiro radiantes, parecendo que a vida voltou naquele papel, que até então estava amassado e maltratado. Quando passo pelo pedágio, pego estas notas, que estão certinhas, e antes de passar para as mãos do caixa, eu mentalizo: muito obrigado, dinheiro. Assim, passo adiante para que aquele dinheiro consiga se manter em circulação por mais tempo, passando de mão em mão, gerando riqueza e prosperidade. A partir do momento em que comecei a tratar o dinheiro com carinho e respeito, sinto que minha relação com o dinheiro melhorou bastante. Sinto que o dinheiro quer se aproximar de mim. Espero que muito dinheiro esteja vindo em minha direção. Não estou dizendo que se você passar durex no dinheiro, vai ficar rico. Mas me refiro ao sentimento de respeito que podemos ter diante de qualquer objeto. Estou falando da postura de vida diante de qualquer coisa. Acredito que o primeiro passo para o dinheiro gostar da gente é respeitá-lo. Isso também vale para pagamento em cheque, cartão de débito ou crédito, os pagamentos feitos eletronicamente, pelo computador ou celular, sem esquecer os pagamentos do débito automático que dispensam qualquer ação ou esforço e por isso cai no esquecimento do automático. Para cada débito que é um dinheiro que sai da sua conta e vai para a conta de outra pessoa, devemos manter o devido respeito. Somos pobres, mas somos honestos. Página 17. Esta frase com 5 palavras, somos pobres, mas somos honestos, que a maioria de nós conhece, parece uma frase inocente que qualquer pessoa pode falar ou escutar. Porém, esta simples frase que ouvimos desde criança é uma frase poderosa em programação do modelo mental que afasta a prosperidade. Quando alguém diz somos pobres, está anunciando a pobreza na vida, aceitando que ser pobre é uma coisa boa. Para validar este primeiro argumento, a pessoa completa a frase com mas somos honestos, justificando que para serem honestos precisam ser pobres.
Outra mensagem oculta embutida nesta frase é que os ricos são desonestos. Não se sabe há quantos séculos alguém começou a usar esta frase, que vem sobrevivendo de geração em geração e mantém identidade com uma proporção grande da população. Por isso, quem sabe do poder que esta frase gera acaba utilizando para vender seus produtos. No caso do cinema, onde tem um personagem bonzinho e outro vilão, usa-se a frase "nós somos pobres, mas somos honestos" e automaticamente aciona o gatilho da memória dos que estão assistindo de que o rico é mau e o pobre é bonzinho. Este mecanismo que está por trás dos filmes e desenhos animados é que constrói histórias em torno do bonzinho que sofre perseguição do rico malvado. Como esse modelo é repetido desde a criança, a maioria dos adultos tem na sua memória o conceito de que para ser bom não pode ter dinheiro. E pior de tudo, acaba utilizando os mesmos moldes que recebeu de seus pais para ensinar seus filhos. Provavelmente, o poder desta frase seria a causa de muitas pessoas viverem sem dinheiro e da maioria gastar tudo o que ganha. No geral, as despesas da família ficam bem perto do salário que entra. E o modelo citado já está tão enraizado no nosso subconsciente que este conceito acaba comandando a decisão financeira na nossa vida, especialmente quando compramos, até ficarmos sem dinheiro. No entanto, às vezes, em desespero, muitos de nós reclamamos quando falta dinheiro. Esta porcaria de salário não dá para pagar as minhas contas. Mas também acontece que muitos não conseguem enxergar que intimamente ele próprio está espantando o dinheiro da sua vida. Não é de se estranhar que muitos passam o ano mal conseguindo pagar suas contas, sem perceber que o que falam está criando o tipo de vida que estão levando. Somos pobres, mas somos felizes. Página 18. Esta frase tem na sua estrutura o modelo de pensamento de que para sermos felizes não podemos ter dinheiro. Provavelmente a frase foi criada por pessoas astutas que entendem da programação que está por trás, pois começa justamente com "somos pobres", que a maioria das pessoas pode se identificar e concordar em uníssono de que somos todos pobres. Para não ficar apenas da pobreza, ainda completa a frase com "mas somos felizes". E daí o povo se identifica perfeitamente com esta afirmação, sem saber que por trás desta frase existe uma armadilha que mantém a pessoa aprisionada na pobreza. Pois as pessoas convidadas a concordarem com a premissa de que são felizes, mesmo que tenham dinheiro, a mente interpreta esta afirmação como uma ordem, entendendo que, se querem ser felizes, não poderão ter dinheiro. Este modelo é poderoso. Ainda frases como "não ligo para dinheiro" ou "o dinheiro não é importante" são frases para justificar a vida de dificuldade financeira que estão levando. Dinheiro vai embora da vida de pessoas que dizem que ele não é importante e vai parar nas mãos de pessoas que o tratem melhor. Ao observar estas pessoas que se dizem felizes, apesar de pobres, percebemos que são pessoas que não hesitam em fazer compras no mercadinho do bairro, pagando o preço mais alto, com a justificativa de que não possuem automóvel para irem a mercados maiores, entregando dessa forma o pouco dinheiro que conseguiram batalhando arduamente. A pessoa movida pelo modelo mental do "somos pobres, mas somos felizes", não percebe que é este pensamento que está comandando suas ações de usar todo o dinheiro para não ter dinheiro e ser feliz. Basta tomar consciência desta programação mental e mudar a frase para "somos pobres por enquanto e somos felizes", fazendo com que a mente passe a desvincular a felicidade com o dinheiro. Talvez ficasse melhor se a frase fosse "seremos ricos e felizes",
porque então a pessoa poderá ter a chance de aceitar o fato de que os ricos também são felizes. A partir do momento em que a pessoa desassocia dinheiro com felicidade, poderá ganhar dinheiro independentemente da felicidade. Também poderá ser feliz independentemente do dinheiro, e assim conquistar as duas condições ao mesmo tempo. Ensinando o livro caixa. Quando meu filho tinha cerca de 7 ou 8 anos, todos os dias, ele levava dinheiro para comprar um lanche na cantina da escola. No começo, eu dava dinheiro a ele toda manhã, mas percebi que aquilo estava dando trabalho para mim. E meu filho não estava aprendendo a lidar com o dinheiro porque esperava que eu lhe desse o dinheiro do dia. Assim, comprei um caderno e ensinei a administrar seu próprio dinheiro. Pedi que ele anotasse o dia e o valor que receberia todas as manhãs, inclusive o saldo que restasse. Então, abasteci o seu caixa com notas de R$ 2, o suficiente para ele ir usando. Assim, meu filho aprendeu a controlar o saldo, pois o valor que ele tinha no dia anterior, menos o que ele gastou, deveria ser o valor que restava no caixa, igual ao anotado no caderno. E de vez em quando eu fazia a contagem para ver se batia o saldo do dinheiro e do caderno. Alguns anos depois foi a vez da minha filha e fizemos exatamente igual. Compramos um caderno e ela começou a anotar a entrada e a saída do seu dinheiro. Quando ela compreendeu que o saldo deveria bater com o que tinha em dinheiro, ficou encantada pelo fato de a folha do caderno refletir a realidade que existia em dinheiro. Permitir que desde criança seu filho possa ter a oportunidade de fazer lançamentos à mão na movimentação de dinheiro e acredito que esta pequena contabilidade possa ajudá-lo a formar um modelo financeiro para usar por toda a vida. Cortem os custos e reduzam as despesas. Quem já não ouviu a famosa expressão cortem os custos ou então reduzam as despesas? Isso ocorre nas empresas e nas famílias. Em tempo de recessão e desemprego, esta frase costuma voltar a rondar o dia a dia. Ambas significam praticamente a mesma coisa. A diferença é que nas empresas o custo é algo específico, um pouco diferente da despesa, mas no fundo todos são gastos financeiros. Nunca ninguém ouviu dizer aumentem os custos e as despesas. Os custos e as despesas sempre foram atrelados à redução, ao corte, para conter os gastos. Nunca alguém anunciou, em sã consciência, o aumento de despesas, até porque a despesa dispensa a necessidade de receber ordens para crescer, pois ela possui vida própria e consegue aumentar sozinha. Basta um pequeno descuido e a despesa sobe sozinha, tanto nas empresas quanto nas famílias. De quem mais ouvimos a expressão cortem os custos? Quem sai gritando para cortarem os custos? Tanto no ambiente de casa quanto na empresa, quem solta estas ordens são os chefes. Eles utilizam sempre o verbo no imperativo, dando ordens, mandando nas pessoas como fazem os imperadores. No caso, a ordem é cortar os custos e reduzir as despesas. O chefe está mandando as pessoas cortarem os custos, mas e ele? Nem sempre o exemplo vem de cima. Quando a atitude é diferente do discurso, as pessoas logo percebem. Então, aqueles que estão na posição de obedecer às ordens fazem de conta que ficaram apavorados e saem cortando o custo. Na verdade, param momentaneamente de fazer compras. Assim, no mês seguinte, o custo cai, porque o valor da compra do mês anterior foi menor. E isso deixa o imperador satisfeito, achando que suas ordens surtiram efeito, reforçando ainda mais a ilusão de que o custo só cai quando ele manda. Acontece que, no terceiro mês, o custo volta a subir, porque aos poucos as pessoas voltam a comprar o que é necessário. E os gastos retomam o seu lugar em pouco tempo. Uma gangorra de sobe e desce dos custos, onde uma hora manda cortar tudo e os gastos diminuem para, no momento seguinte, voltar a subir. Esta gangorra de sobe e desce é muito comum nas empresas, mas
No orçamento doméstico das famílias também ocorre o mesmo fenômeno. A gangorra do sobe e desce do custo, página 22. O custo cai quando alguém manda reduzir e diminui no primeiro momento para pouco tempo depois voltar a subir. Esta dinâmica parece fazer parte da própria natureza e acontece em quaisquer organizações, como nas famílias, empresas, escolas, igrejas, entidades sem fins lucrativos, governos, etc. Isso já aconteceu no passado. Acontece no presente e provavelmente continuará ocorrendo no futuro. Quando as pessoas recebem ordens para cortar custos, elas agem imediatamente sobre os gastos que estão mais próximos e visíveis, como os copinhos de café, o papel higiênico, material de escritório, para tentar mostrar que estão fazendo alguma coisa. Mas estas ações imediatistas afetam apenas superficialmente os gastos gerais, ficando longe de atingir em profundidade a ponto de mexer com a estrutura de custo de uma organização, pois as maiores decisões cabem no topo da hierarquia, que às vezes envolvem um novo investimento, o que contraria a ideia de reduzir os gastos, perpetuando o ciclo. Na verdade, à medida que as semanas vão passando, os copinhos e o papel higiênico vão acabando, de modo que é preciso voltar a comprar. Com receio de gastar, as pessoas acabam comprando pouco, apenas o necessário para alguns dias, mantendo assim a falsa sensação de que o custo está sob controle. No entanto, mais dia menos dia será preciso voltar a comprar a quantidade normal, tentando adivinhar qual o momento adequado para retomar tudo como era antes. Mas as pessoas anseiam resgatar o ponto confortável, mesmo que isso represente um risco sistêmico maior no futuro. Kazuo Inamori, empreendedor e fundador da Kyocera, diz que se o custo tem que ser cortado, então já está errado. Referindo-se ao comportamento dos administradores acomodados, que permitem que os custos subam na época da bonança e se apavoram em tempos de crise, pois intimamente sabem que tem bastante custo que pode ser cortado. Inamori ensina que se deve ser rigoroso com o custo, principalmente durante a fase boa, para não assumir custos desnecessários, pois diante de alguma dificuldade será possível ter folga para superar sem ter que reduzir ou cortar gastos. Ele afirma que o problema está na fase da subida, quando as coisas vão bem, o faturamento cresce, o dinheiro entra. É nessa fase que devemos nos manter vigilantes e rigorosos com os custos. Em termos de crise, a necessidade de reduzir custos acontece porque deixamos o custo subir. Perdemos o controle sobre a liberação dos gastos, embarcamos na onda de fartura, de crescimento, e permitimos que pessoas despreparadas tomem decisões sobre o dinheiro, inchando a estrutura da organização para depois amargar a dor de reduzir e trazer de volta no tamanho que cabe a organização em tempos de recessão. O ciclo de bonança e recessão, de crescimento e crise é algo totalmente natural na realidade do mercado. Para isso, bons líderes são aqueles que têm a disciplina de manter o rigor, tanto na subida quanto na descida. A redução é uma reação ao aumento e sempre prevalecerá o mais forte. O pensamento predominante no subconsciente será o patamar de custo da organização, da sua empresa, da sua família e da sua vida. Sim, não, yes e hi. Página 23. Desde que nascemos, não é a palavra que escutamos repetidas vezes de nossos pais. Não grite, não corra, não faça isso, não desobedeça, não mexa com isso, não aquilo, e a lista de nãos é imensa. Vivemos cercados de não por toda parte. De vez em quando ouvimos sim de alguém, talvez um sim a cada 20 ou 30 nãos. Na nossa memória, o não tem um lugar privilegiado, enquanto o sim é esquecido em algum canto. A palavra não tem uma pronúncia aberta, fácil de falar, mas o sim é um pouco fechado, difícil de pronunciar. Em inglês, o yes, e em japonês, o hi, tem pronúncias abertas.
Não sei se isso tem alguma influência no uso cotidiano, mas os japoneses têm o hábito de responder "hai" para tudo. Até mesmo quando discorda, o japonês primeiro fala "hai", para em seguida explicar que, na verdade, discorda do colega, demonstrando com isso que ele respeita, embora reivindique o direito de discordar da opinião do outro. Na conversa entre brasileiros, é curioso observar que até para concordar, ele primeiramente nega quando diz: "Não, eu concordo, você está certo." Se analisarmos a estrutura da frase, depois que foi dita, vemos que a palavra não está sobrando, pois a pessoa poderia dizer apenas: "Eu concordo, você está certo." Ou então dizer: "Sim, eu concordo, você está certo." Mas esta é a cultura da massificação do não. Pelo nosso costume e cultura, empregamos a palavra não com uma frequência assustadora. Em quase tudo se responde não, e como a palavra tem força, a repetição sistemática acaba criando energia negativa, no caso, e talvez isso tenha alguma influência no desenvolvimento da sociedade, diferentemente dos americanos que usam yes ou dos japoneses que usam hai com frequência. Não quero ficar sem dinheiro. Página 24. O medo leva a negar o que se teme. Quem tem medo de ficar sem dinheiro acaba colocando em orações diárias a seguinte frase: "Não quero ficar sem dinheiro." Ou pior ainda, "Não quero ser pobre." Assim, quase todos os dias, a pessoa repete estas frases de negação em relação ao que teme e do que não quer que aconteça em sua vida. Podem ser frases inocentes, ditas sem preocupação, mas a repetição acaba criando um modelo mental que passa a fazer parte do estilo de vida da pessoa. Observe as frases abaixo e veja como elas poderiam ser ditas em prol da prosperidade. Não queria ser pobre. Poderia ser dito: quero ser próspero. Não queria perder dinheiro. Poderia ser dito: quero ganhar dinheiro. Não queria morrer. Poderia ser dito: quero viver a vida. Nesta frase, por exemplo, a maneira de reverter a negativa deve inclusive ser dita até se a pessoa estiver doente. Não queria guerra, quero a paz. Na primeira frase, a mente está tentando negar uma situação ruim, ainda focada na guerra. Revertendo a frase em uma afirmativa, desejar a paz implica em sintonizar a energia da paz, referente ao amor. Para atrairmos a prosperidade, devemos nos aproximar das boas energias positivas. As energias da abundância e da riqueza vibram em uma frequência superior, bem acima das energias negativas da escassez e limitação. E para acessar estas vibrações superiores de positividade, devemos, no dia a dia, reverter as frases negativas em positivas até nos tornarmos mais assertivos. Fim do capítulo 1, página 25.